Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estar falando de um assunto que eu considero bem importante, mas que às vezes passa despercebido. Para nós que estamos buscando aí saúde, né? Principalmente através da alimentação, através do ato de se alimentar, a gente fala muito então o que comer, como comer, mas às vezes a gente não fala de como preparar esse alimento. E isso tem muita influência no nosso resultado final. Então nós vamos estar falando um pouquinho sobre as panelas, né, os utensílios da nossa cozinha, as panelas e os seus compostos tóxicos. Nós temos vários tipos de panela e algumas são neutras, mas outras podem nos trazer benefícios e muitas podem nos trazer malefícios também. Aí trazendo compostos tóxicos para o nosso alimento, que ao longo do tempo, com um fator cumulativo, né, fazendo diariamente, isso vai causar doenças. Então vamos estar falando um pouquinho de cada uma. Nós vamos ter aí panelas de alumínio, de inox, cerâmica, teflon, vidro, ferro, barro, as panelas esmaltadas. Não me lembro agora se eu esqueci mais alguma, mas são vários tipos. Cada uma vai nos trazer benefícios ou malefícios. Então, começando por uma que é muito utilizada ainda por ser uma forma mais barata da gente encontrar aí no mercado, né? Que são as panelas de alumínio. Porém, elas são extremamente prejudiciais à saúde. Então, as panelas de alumínio, é só a gente observar quando a gente cozinha numa panela de alumínio, que a gente depois vai lavar e secar com uma toalha, a gente vê que às vezes a toalha ela fica cinzinha, né? Ela absorve aquele alumínio ali, a panela solta aquele alumínio. Então, vocês imaginam isso soltando no alimento. Quando a gente vai fazer, às vezes, um bolo, também a gente unta a forma, né? Bota um pouquinho de óleo, passa um papel e daí no papel fica todo cinza, ele absorve todo aquele alumínio. Então isso também é soltado no alimento, esse alumínio também vai para o alimento. E já tem muitos estudos hoje, né, relacionando esse alumínio como um composto tóxico e a relação com o mal do Alzheimer. Então o alumínio, ele principalmente quando ele for assim, de uma forma constante, diária, ele é extremamente tóxico. Claro que se for eventualmente, né? Eu tenho lá uma forma de alumínio, vou fazer um bolo eventualmente, é uma coisa. Agora, se eu cozinho em panela de alumínio todos os dias, então isso não vai fazer bem para minha saúde. A panela de alumínio, então a gente pode considerar que ela não é legal e ela deveria ser abolida da nossa cozinha, deveria ser retirar do nosso dia a dia a panela de alumínio. Aí nós vamos ter a panela de inox, né, ou aço inoxidável, que é uma panela até legal. A panela de inox, então, ela não nos traz malefícios para a saúde. Algumas teorias já dizem que ela tem uma leve adição de cromo na nossa alimentação, uma adição benéfica, né, porque ela é feita aí através desses compostos de cromo. Mas ela não nos traz malefícios, ela não vai agregar compostos tóxicos ao nosso alimento. Seria uma opção bem legal para a gente estar usando no dia a dia. Então, a panela de inox. Nós vamos ter a panela de vidro, que também é uma outra opção bem boa. Eu até tenho uma aqui que agora a gente não encontra mais muito, né? Mas antigamente eu tinha um jogo de panela de vidro, sobrou só essa leiteira aqui. Mas a panela de vidro, então, ela é neutra, ela também não vai agregar nada de positivo, mas nada de negativo, não vai deixar composto tóxico no alimento. O único problema dela é que ela demora um pouquinho para aquecer, né? Ela tem uma facilidade de quebrar e a gente tem um pouquinho de dificuldade quando a gente quer dourar algum alimento com ela. Mas a panela de vidro é extremamente indicada, então ela é uma panela boa, segura, para a gente ter saúde. Nós vamos ter a panela de barro, que também é uma opção bem legal, que a panela de barro também não vai trazer nenhum composto tóxico para o nosso alimento. Ela é uma panela neutra, que também a gente pode estar utilizando aí ela no nosso dia a dia, que vai ser uma panela bem legal.
Aí nós vamos ter a panela de ferro, né, utilizada por muitos aí para auxiliar no tratamento de anemia, que a panela de ferro ela vai estar soltando o ferro no alimento, então ela vai ter essa adição de ferro, mas assim não tem compostos tóxicos, outros compostos, né, tóxicos aí que vão estar agregando no alimento. Então ela seria um meio termo, ela solta o ferro, a panela de ferro. E a gente vai ter daí as panelas que também não são tão legais, que nós vamos ter o Teflon, que o Teflon ele solta um composto cancerígeno no alimento. Então, principalmente quando ela começa a descascar, quando não é utilizado utensílios corretos, que às vezes ela começa a soltar, né? O Teflon começa a ficar arranhadinha. Então, daí nessa forma ela solta mais ainda. Então, os compostos tóxicos que a panela de Teflon solta, eles são extremamente cancerígenos, então elas não fazem bem. O bom seria a gente também não utilizar a panela de Teflon, ou se utilizar, quando utilizar, ter muito cuidado com o tipo de utensílio que vai usar para não estar arranhando essa panela, para que ela não solte esse Teflon, né, de uma forma muito exagerada. Aí nós vamos ter também a panela de cerâmica, que também por conta do óxido de chumbo que é utilizado no material que é feito a panela, ela também acaba tendo relação com câncer e sendo um composto tóxico que não é legal para o organismo. Nós vamos ter as panelas esmaltadas, que também tem esse mesmo problema da panela de cerâmica, elas têm esse óxido de chumbo, elas vão soltar no alimento e também tem um efeito cancerígeno. Quais são as que melhor seria, né, para a gente estar utilizando aí no nosso dia a dia? Inox, vidro e barro. São as 3 melhores que não vão estar causando malefícios para a nossa saúde. As outras a gente tem que ter muito cuidado aí, então tá utilizando eventualmente, não no dia a dia, se a gente não quiser ter um efeito cumulativo desses compostos tóxicos que vão acabar nos trazendo malefícios para a saúde e podendo desenvolver até mesmo doenças. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma ou se eu falei de todas. Eu acho que eu falei de todas. Nós temos que também ter um pouco de cuidado na parte do armazenamento de alimentos em locais de plástico, né? Potes de plástico, principalmente. Então, tanto no aquecimento quanto no resfriamento, que sejam potes próprios para isso, né? Livres de BPA, principalmente pessoas que às vezes utilizam até mesmo micro-ondas. A gente não é a favor do micro-ondas por causa de uma série de outros problemas, mas ainda tem pessoas que utilizam micro-ondas e ainda por cima utilizam em recipientes não adequados, né? Então acabam utilizando aí plásticos que nem podem ser aquecidos e eles soltam um monte, né, dos xenobióticos de efeito, que vai dar efeito no nosso corpo negativo, causando câncer e outras coisas. Então, que quando seja aquecido alguma coisa de plástico, que ele seja próprio para isso. Quando for resfriado, que esse plástico seja próprio para isso também. E sempre que a gente puder estar optando pelo vidro, né, melhor. Para estar congelando alguma coisa e tal, tá optando pelo vidro, melhor. Que a gente possa estar aí fazendo as escolhas dentro do possível, né, para cada um, mas sempre tendo esse conhecimento, fazendo as melhores escolhas para que a gente não tenha malefícios para a nossa saúde. Certo, pessoal? Espero que eu pude ajudar um pouquinho. Até mais! Tchau!